Bom dia, quinta-feira, 11 horas da manhã. Hoje, você já sabe, né? Toda quinta às 11 nós temos um super encontro aqui com o 3 das 11. Sempre com pessoas inspiradoras, com histórias, né? Que eu tenho certeza que podem também mudar aí a sua vida. Aqui também você já sabe que nós somos em 3 apresentadores. Eu, Flávia Vieira, Gabi Bertoli e Isa Germano. Já estou até trocando, 11 horas da manhã, já estou até trocando os sobrenomes, tá? Isso é um pouco normal. Bom dia, pessoal! Bom dia, aqui é o Isa Germano, então não é o Isa Bertoli, não. E eu gostaria de convidar você a participar aqui com a gente no YouTube, né? Então deixe seu comentário, compartilhe, ative o sininho que é muito importante. A gente sempre tem vídeos incríveis e ajuda você a ficar por dentro. Siga também o nosso parceiro aqui do Piracicaba Hoje, nas redes sociais, @3 das 11 e também os nossos parceiros aqui do @Piracicaba Hoje. Muito bom dia! Bom dia para você que está nos assistindo, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você tenha acessado aí o nosso link. O importante é que você esteja aqui com a gente para participar do bate-papo de hoje, como sempre, temas relevantes de forma descontraída. E hoje nós vamos falar do agronegócio, e que é um dos setores, né, com participação feminina relativamente baixa, historicamente, apesar de ainda hoje predominantemente masculino e cheio de obstáculos. É um meio que vem apresentando algum crescimento na presença e na atuação da mulher, inclusive em postos de liderança, nos últimos anos, assim, bem recentemente. Nossa convidada de hoje representa essa realidade que vem mudando. Ela é destaque no agro, uma das referências do feminino, protagonizando mudanças econômicas, sociais, políticas, ambientais. Ela simplesmente integra a lista da Forbes das 100 mulheres poderosas do agro. Está entre os 100 nomes, né, que estão transformando diferentes segmentos do setor. Representante desse movimento de mudança no campo, em diferentes setores do agronegócio, é Thaís Fornicola, que mora em Piracicaba. É diretora agroindustrial da Raízen para etanol, açúcar e bioenergia. Um dos maiores grupos, né, do setor no Brasil, a Raízen. Engenheira eletricista, está na empresa há 12 anos. O atual cargo assumiu há cerca de um ano e é a primeira vez que uma mulher assume essa cadeira. Temos muito a aprender com você, Thaís. Seja super bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Bom, contextualizando, a Raízen é referência no mundo em bioenergia e primeira em produção e comercialização de açúcar. Açúcar, né? Etanol e bioenergia. É isso. Uma gigante brasileira. É isso aí. Quem é essa mulher no agro hoje? Eu já comentei aqui que a presença masculina é muito forte, principalmente nos postos de liderança, mas isso vem mudando, é muito, muito recente. Eu gostaria do seu panorama dessa situação hoje da mulher no agro. O que a gente vem percebendo e, na verdade, construindo, né? Porque ela é consequência de diversas ações que estão acontecendo em muitas companhias e, inclusive, no setor como um todo, né? Que as mulheres estão cada vez mais interessadas em vir para o agronegócio, né? No passado, a gente viu uma resistência muito grande dela querer estar no campo, dela querer estar numa empresa onde a maioria da liderança é masculina. Então, a partir do momento que você começa a criar referências, começa a colocar mulheres na liderança, elas começam a enxergar com um olhar de que, pô, tem espaço para mim, né? De repente, eu acho que eu consigo estar lá. E eu costumo dizer que se você não vê, você não consegue sonhar com uma posição. Então, se você nunca via uma mulher numa posição de liderança, você nunca conseguia querer estar ali, né? Então, essa criação de novas referências, de mulheres populando aí, representando o agronegócio em diversas frentes. A gente vê uma pessoa que eu admiro muito, que é a Malu da Bayer, né? Que é a presidente da Bayer. Pô, para mim é uma baita referência, uma baita inspiração para querer estar. Então, existem mulheres nessas posições, então eu vejo o agro evoluindo muito. Hoje você vê menos ainda, onde você trabalha? Onde eu trabalho, ainda a gente tem menos mulheres, né? Na área industrial, a gente já vê mais mulheres, né? Porque também é muito mais versátil. Quando você trabalha numa indústria, por exemplo, alimentícia, você vir para um agro, ou a indústria é muito mais parecida, né? Quando você olha o processo industrial, né? O agro é muito específico do agro, então é mais difícil de fazer esse intercâmbio entre indústrias. E a gente vê assim a nova liderança, né? A liderança mais operacional,
operacional e o time de base, a gente já tem mais mulheres. Então, o nosso trainee, nossas estagiárias já vem 50% e 50%, né? Até há 2 anos, a gente fez um processo de trainee que vieram 100% de mulheres classificadas, né, como finalistas, por mérito, não foi uma ação afirmativa, mas no final das contas a gente teve 100% das pessoas aprovadas eram mulheres. Então a gente tem formado uma base bastante importante aí que vai alimentando o pipeline para subir as lideranças mais sêniores. Nos últimos anos, né, o que você traz de notícias para a gente com relação à agro, essa área mesmo que você atua diariamente? Com relação à diversidade? Isso. Eu vejo, assim, só do interesse, né, de ter estagiários, de ter trainees. A gente é muito legal você andar no campo e ver plantadoras de cana, né, manual. E isso já tem há bastante tempo, não é um negócio novo, mas, assim, cada vez mais mulheres dispostas, né, um trabalho mais duro, mas elas estão lá. E para moçada, assim, mais com formação, né, universitária, eu vejo um apelo muito grande para questões ambientais, para descarbonização. E isso tem atraído muita gente, né? Porque tem um propósito muito forte, né? O propósito da Raizen é a gente redefinir o futuro da energia, né? E redefinir o futuro da energia significa a gente botar a energia mais limpa, né? Mais renovável, incentivar a economia circular, que é o que a gente tanto faz. Então, isso tem trazido o interesse, né, da moçada mais jovem aí, que está tão preocupada com o meio ambiente, com o futuro e com como a gente vai endereçar os problemas, né, de aquecimento global, enfim, diversos pontos aí que tem atraído a moçada mais jovem. Hoje a gente já percebe essa inserção bem mais forte da tecnologia também no agro. Como que no seu trabalho você acredita que essa evolução ela está trazendo benefícios ou de alguma forma ela distancia mais essa questão da mão de obra ou a escassez? Como que você consegue enxergar esse cenário? Eu vejo que isso é super, super importante a sua pergunta, porque ele vai exigindo uma capacitação maior dos profissionais, né? Então, a gente vai subindo o nível de profissionalização deles, o nível de necessidade de ter uma formação maior, né? Eu vejo que a tecnologia ajuda demais, né? Em todos os sentidos, para a gente ser muito mais assertivo no trato, para a gente ser muito mais potencializar mesmo a produtividade, né? Evitar desperdícios. Então, a tecnologia, tanto na agrícola quanto na indústria, tem evoluído demais. E a gente tem investido muito nisso, né? Agora, falando de recursos humanos, eu acho que a gente muda a demanda, né? A demanda vem mais para um time mais capacitado, para lidar com essas tecnologias, para ser mais analítico, né, nos dados que a gente consegue capturar e a gente definir as ações mais focadas. Falando em recursos humanos, quais as competências mais importantes hoje, né, para se conseguir um destaque profissional? Eu vi uma das suas entrevistas, uma das suas falas, falando da consistência, da firmeza, porque a gente não quer ficar num lugar doloroso. Ninguém quer o caminho difícil. A gente tem a experiência mais difícil. A nossa tendência é buscar o fácil, confortável, né? Só que para uma estrutura seja forte, que a gente vê o resultado depois que é maravilhoso, você está na Forbes, né? Essa estrutura, para ela ser construída, sólida, né, e forte, você tem que suportar muita coisa, né? Você tem que abraçar o chato, o desagradável, né? O que foi mais importante nesse processo, né, para você, mulher? O que você atravessou, né? Os processos pelos quais você passou para construir algo maior e forte, que você está hoje tendo aí as consequências. E será que seria essa, eu perguntei das competências, né, mais importantes para o destaque profissional, estaria entre elas? Sem dúvida, né? Para mim, eu digo que muito mais do que os resultados que eu já entreguei, a minha resiliência foi quem me trouxe até aqui. E eu acredito muito, né, que se você procura o fácil, né, se você procura um ambiente que é mais simples, tal, você não vai superar, você não vai transbordar, né? Você vai ficar sempre ali no meio termo. Então, não tem almoço grátis para ninguém, né? Todo mundo está onde está porque se esforçou, porque se dedicou. Então, eu vejo as barreiras sempre como oportunidades, né? Que se você conseguir passar por aquele desafio, por aquela dificuldade, com certeza você vai ter a recompensa depois daquilo, né? Então, como líder, essas competências que você já bate o olho num RH, falando de recursos humanos, assim,
Não é que a gente consegue perceber, mas muitas vezes a gente sempre faz entrevistas por competências que as pessoas trazem as experiências que elas já viveram, né? E muitas vezes as pessoas que tiveram mais dificuldade, né, que passaram por situações mais difíceis, eu não estou falando nem financeira, nem, né, independente de qual natureza é, mas que, pô, precisaram se esforçar e que, apesar da dificuldade, se mantiveram firmes, né, e insistentes e persistentes no que queriam, fazem diferença na atuação delas no dia a dia, né? Então, eu vejo a resiliência como a principal delas. Eu tive vontade de desistir muitas vezes na minha carreira, né? Porque é muito difícil mesmo. Você está num ambiente muito masculino, num ambiente em que não era o meu background, e você ter a sua opinião processada, ouvida, né, validada, é muito difícil, né? Então, demorou muito tempo para eu conseguir um espaço em que o que eu falava tinha repercutia, exatamente. Então, aguentar esse período foi muito difícil, né? E aí, eu coloco a resiliência porque, assim, apesar da minha vontade enorme de falar, putz, eu vou tentar outra coisa que seja mais fácil, eu vou tentar um caminho que, né, talvez não vá demorar tanto tempo, eu não vou sofrer tanto. Mas, no final das contas, se eu não tivesse insistido, né? Se eu não tivesse tido o apoio das pessoas, meu marido, que, né, é uma pessoa que sempre me incentivou muito, da minha família, e de eu querer ser melhor, né, para mostrar para os meus filhos que, apesar das dificuldades, a gente consegue superar e vamos em frente. Se eu não tivesse topado tudo isso, eu não estaria na Forbes, entendeu? Eu não estaria onde eu estou. Então, eu sou muito grata a essa característica, né? Não é nem característica, eu acho que eu desenvolvi a resiliência. Eu queria entender um pouco mais, né, sobre esse negócio mesmo, que é o agro, que é tão falado, respeitado, em alguns momentos até polêmicos, né, quando as pessoas trazem isso à tona, mas eu percebo que falta a gente ter especialistas como você ao lado para entender um pouco melhor. Como o Brasil está, né, nesse segmento em si, perante os outros países? Como você vê o nosso país? Eu vejo que o Brasil está muito em vantagem, muito, muito avançado quando a gente compara com os outros países, né? A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem incentivo do governo para descarbonização, tem um monte de acordo, um monte de compromisso sendo feito por diversas empresas grandes, mas eu vejo que no Brasil a gente já tem as soluções de descarbonização in place, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de etanol, o Brasil é o lugar onde a gente tem um mix maior de etanol, né? E que já é uma solução que já está... Aí a gente está no posto de gasolina, é só ir lá colocar, né? No posto de combustível, colocar o etanol e ele já traz por si só uma redução na pegada de carbono de 80% se comparado com o fóssil. Então, esse para mim já é uma solução que existe, já está aqui, e agora a gente está indo para novas tecnologias, para etanol de segunda geração, né? Para biogás, onde a gente tem o biometano que a gente pode usar também como combustível. Então, assim, a gente tem uma matriz muito ampla comparado com os outros países, com os outros continentes, e que a gente já está com a entrega feita. Então, quando a gente fala de eletrificação, que é super polêmico, mas assim, aqui no Brasil, né, e em todos os lugares do mundo, a gente não tem uma infraestrutura pronta para a gente usar agora. Certo. E o etanol a gente tem agora, está pronto. Então, a gente consegue usar. Os carros já estão adaptados para etanol. Então, é muito mais uma questão da gente conseguir mostrar para o mundo, né, os benefícios de utilizar o etanol, e o etanol de segunda geração, que você faz a mesma quantidade de etanol com a mesma área plantada, né? Na verdade, o dobro. Você pega o etanol da cana, você faz um tanto de etanol. Você pega o bagaço que sobrou desse negócio, você faz esse mesmo tanto de etanol, sem plantar nada a mais. Então, assim, reaproveita tudo. Total, 100%. É economia circular. Aí você pega a vinhaça, que também é um subproduto do nosso processo, e vai para gerar gás. Então, assim, a gente tem a cadeia fechando o ciclo completo da economia circular, que a gente está salvando pegada de carbono. Orgulho, hein? É muito legal. E, assim, o Brasil está como vitrine, né, para o mundo, e o mundo está cada vez mais interessado em entender quais são essas soluções, e tem tido aí uma demanda enorme para entender como as coisas estão funcionando e qual é o nosso potencial também de escalar. Perfeito. Isa? Vocês falaram um pouquinho dessa questão do Brasil, o agro aqui. Existe uma possibilidade, ou existem, sei lá, agora um período em que o Brasil consiga investir nesse conhecimento para outros países ou em outros países? Porque, assim, eu pelo menos aprendi na escola, né, que o agro aqui seria o nosso pilar.
né? E é muito invejado pelos outros países, tanto pela questão climática e tal, né? Será possível a gente trabalhar o nosso agro fora? Cara, eu acho que total, acho que tem hoje em dia, né, colaboração a palavra do momento, né, para a gente compartilhar tecnologias e compartilhar o que vai fazer bem, né? Obviamente tudo tem interesse comercial por trás, mas eu vejo o Brasil puxando essa agenda muito, né, para os outros países que eles precisam de uma solução para endereçar o problema da descarbonização, e a gente tem a solução aqui. Então tem muita conversa aí de compartilhamento de tecnologia, tem bastante conversa nesse sentido. Uhum. Você abre portas, você abriu portas. Você ocupa pela primeira vez uma cadeira que não havia sido ocupada por uma mulher ainda. Mas no setor, nesse no qual você trabalha, ainda são poucas mulheres. Essa porta que você abre, como você vê essa mulher hoje, que ali trabalha e que vê você ocupando, né? E quem aqui está nos assistindo, essa cadeira, como isso pode facilitar? Você comentou das dificuldades que você teve. Quais os desafios ainda? Apesar de você já estar ocupando o que você conquistou. Os desafios, assim, falando a primeira pergunta, né? Como que as mulheres veem? Elas me veem como referência, né? E eu vejo elas também como referência. E eu acho que tá... Assim, no meu time eu já tenho 6 gerentes. Eu tenho mais de 30% do meu time de mulheres, né? Uhum. Que é super difícil. O que eu vejo de desafio é como eu influencio, né? Os meus pares, como eu influencio as gerações anteriores, que culturalmente têm algumas barreiras. Então, que ainda tomam decisões, né? Que ainda a liderança ainda 70%, 80% masculina. Então, a gente tem que garantir que essa liderança também veja, né? E as vantagens aí da diversidade, de ter uma visão mais ampla, com certeza nós vamos trazer soluções muito mais robustas para os problemas que a gente tem. Então, para mim, eu vejo assim como desafio ainda, né? Conseguir garantir que a mentalidade, né, da liderança do agro ainda hoje consiga ver os benefícios e, na prática, colocar a diversidade funcionando e escolhendo as pessoas por mérito, né? E não por gênero, não por background. Perfeito. Aquela frase do Evandro, a diversidade te dá lucro. Lembra disso? Que ele deixou aqui como mensagem? Claro, é fato. É fato. A gente tem vários estudos que mostram, né, que quando você tem uma liderança diversa, e não é diversa só com relação a gênero, é com relação à raça, com relação à idade, à formação, que você tem empresas que, tenham um resultado financeiro muito maior, né? Porque é uma visão mais ampla. Se você tem uma pessoa, todo mundo igual, todo mundo pensa igual, todo mundo foi formado na mesma escola, todo mundo viveu a mesma vida. Não há evolução. Não tem. Segue um padrão, todo né? mundo está vendo sobre o mesmo ângulo, né? Quando você amplia esse olhar, cara, com certeza você vai trazer as soluções que são muito mais, que vão perpetuar muito mais, né? Dados do CPEA, né, que é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, compararam 2004 a 2015. Imagina hoje o quanto mudou. Dizendo a quantidade de trabalhadoras nos setores de insumos, agropecuária, agroindústria e também agroserviços, que tinha passado naquela época de 24% a 28% do total de trabalhadores. Quer dizer, em 2015 já foi considerado uma grande vitória esse aumento de 4%, né? Agora, então, a gente sabe que o retrato e que a realidade ela é muito maior. Então, para uma cidade como a nossa, que é uma cidade representativa, eu sempre falo, Piracicaba, a gente mora num lugar bem privilegiado, né? 1h30 de São Paulo, Campinas também está logo ali, as coisas são fáceis e tudo mais, e Piracicaba nesse cenário tão interessante, tão produtivo e revelador, tendo uma figura, né, feminina, não só uma, também tem mais uma, que é sua colega, né? Você tem o nome dela aí, Gabi, para dar nomes, né? Agro Inspiração Feminina. Ela atua em mídia digital, então, colocando aí para mais informação sobre esse universo agro ao alcance de todos, né? É o que a Detusa faz, né? Isso aí. Piracicaba é um verdadeiro polo mesmo. A gente precisa respeitar e valorizar e falar ainda mais, né, sobre a nossa cidade com relação ao setor que você atua. É isso aí. E assim, a gente tem aqui um polo de verdade, né? De tecnologia, de desenvolvimento, de tecnologias para o agro. Na Raizen a gente tem o Pulse, né? Que é
um ambiente, né, um hub de inovação, onde a gente tem um monte de startup fazendo teste, desenvolvendo coisas lá. E eu vejo Piracicaba cada vez mais como referência. Falou de agronegócio, o pessoal olha para Piracicaba de forma diferente. Uma porque a gente tem, né, empresas aqui que estão como referência, mas a gente tem pessoas também, né, que são referências aí. A Raizen, a sede, né, administrativa dela é aqui, né? Apesar dela estar... Exalc, tem a academia também, né? Aqui. Tem os MBAs, tem CTC, tem um monte de coisa legal que... E essa briga com relação aos agrotóxicos, né? Que um fala, outro não fala. Como que fica na sua área isso, essa questão? A gente tem, na verdade, né, as recomendações todas ambientais, elas são atendidas, né? A gente tem aderência, tem bom sucro, tem infinitas auditorias, né, e sistemas de gestão que nos ajudam a garantir que a gente está deixando o melhor para o campo, né? E tirando o melhor do que... o mínimo, usando o mínimo possível para tirar o melhor da produtividade que ele ajuda a gente a trazer. É importante isso, porque eu vejo muitas pessoas se posicionando e sem nenhum conhecimento, né? Porque até tem um... eu esqueci o nome de um jornalista, né? Que ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado com o microfone. Agora a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque todo mundo tem vez e voz, o que é bacana, o que é importante. Mas eu percebo muitas pessoas sem conhecimento, sem especialidade nenhuma, fazendo críticas, de fato, sobre algo que não conhece, né? Vai ver o quanto é difícil, o quanto, né, as coisas não são como a gente pensa. Então, Quando ter a alguém gente com você para falar disso é super importante. Exato, e quando a gente fala do ESG, né, e aí quando você pega essas empresas que estão compromissadas com ESG, né, que é meio ambiente, social e governança, a gente tem muito procedimento, muito padrão para seguir, né, que garantem que a gente está fazendo o bom uso do que Com precisa certeza. ser feito, né? Então, para mim isso não é um issue, né? Porque é um negócio que há muitos anos já vem sendo controlado, monitorado por todos os órgãos ambientais e por nós mesmos ali de forma proativa, né? Então não é um issue isso para mim Meu hoje. marido que trabalha com meio ambiente, exatamente isso, essa consultoria para que tudo saia da forma menos prejudicial possível. E o que tem de lei para isso? Que os jovens ouçam mais, né, essas informações, que eles acabam sendo influenciados por alguém que simplesmente usa o microfone para ser um artista. Então tem que ser alguém especialista da área. Como eu sou só uma jornalista, eu não sou especialista da área, né? Então a gente precisa respeitar o comando que cada um tem. Isso é importante. Isa, sua pergunta, depois Gabi vai para o seu encurralado. Antes da minha pergunta, eu convido você aí que está nos assistindo a curtir e compartilhar esse vídeo, que é muito importante. É um momento que a gente sempre traz aqui para vocês essa representatividade. Então, eu vou trazer uma reflexão, na verdade, que eu fiz com um amigo ontem. A gente estava falando sobre a questão do posicionamento que cada grupo, né? Infelizmente a gente ainda precisa viver em grupos que a gente precisa ter. E essa representatividade, ela é extremamente necessária, principalmente para a mulher, né? A gente antigamente tinha postos de trabalho, vamos dizer assim, não inferiores, mas muito específicos para a mulher, né? E hoje a gente tem uma representante do agro, um trabalho bem masculino antigamente. Você falou, né, da sua trajetória, o quanto foi difícil para você. Você consegue entender que para as próximas pode ser mais fácil pelo seu trabalho, pelo seu estudo? Por que esse ponto? A gente estava falando do Big Brother. Olha só, né? Tem a Lina, né? Uma mulher trans, que ela precisava o tempo todo se afirmar como ela, né? Para que ela pudesse falar para as pessoas que mulheres trans existem. Então, é esse o ponto. Para as outras que virão depois, nos próximos programas, vai ser mais fácil. Você consegue enxergar que o seu posicionamento, ele, de certa forma, facilita para a próxima geração? É uma história sendo construída. Exatamente. Não, sem dúvida. Hoje em dia, o meu propósito de trabalhar e de passar por todas, né, as etapas difíceis aí é para garantir que a próxima geração tenha um caminho muito mais aberto, muito mais fácil, né? Fácil não vai ser, mas com muito menos barreiras, né, do que
do que a gente teve, e eu já vejo isso na prática, né? Muito mais mulheres acessando, né, a liderança sênior, acessando fóruns muito mais relevantes do que tinham antigamente. Então, assim, hoje é o legado que eu quero deixar. E no Instagram que você criou, Vamos Juntas no Agro, vem com essa pegada. Exatamente. Primeiro, o objetivo é atrair mulheres para o agro, né? E mostrar que é um lugar legal de trabalhar, que é tão legal quanto... Aliás, é mais legal do que trabalhar num banco ou em outras indústrias, porque eu acho que tem uma pegada verde, né? Que traz propósito para o nosso trabalho. E outra é para mostrar aqui, né? Para ir abrindo caminho. E aí ali a gente forma muita rede, né? De mentorias, rede de conversa, né? Para a gente se ajudar. Então, é muito legal, Vamos Juntas. Que é possível, que dá para estar lá, que a gente consegue sorrir, e que tem um monte de outras frentes de trabalho com mulheres. Então, eu mostro lá as tratoristas, eu mostro as mulheres que estão plantando cana, as meninas na indústria, eu vou mostrando todas as mulheres que eu vejo, vou valorizando e criando referências mesmo, né? É muito legal. Legal. O Encurralado é um quadro no qual eu trago algo que está sendo muito falado, polêmico, repercutido por aí. E hoje... Eu trago a questão das eleições novamente. Nós temos visto nos últimos tempos famosos ajudando a incentivar os jovens a tirar o título de eleitor. Todo mundo aqui deve ter assistido alguma coisa a respeito. E há poucos dias eu li que o interesse pela política realmente teria crescido entre os jovens. Segundo um levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o número de alistamentos eleitorais nos 3 primeiros meses do ano foi recorde. Foi o maior em comparação às últimas eleições gerais, de 2018 e 2014. O país acaba de ganhar cerca de 1.100.000 novos eleitores na faixa de 15 e 18 anos, sendo que o voto aos 16 e 17 é facultativo aqui no país, né? Pra gente, pra você, o que isso representa nesse cenário atual? Exercer a cidadania desde cedo seria um passo fundamental para a democracia? E para completar só, a Justiça Eleitoral realiza as campanhas de conscientização e incentivo sempre, né, gente? Sim. De várias formas. Mas eles afirmaram que este ano, pela primeira vez, a campanha foi mais efetiva porque contou com a adesão espontânea de artistas e influenciadores que dialogam diretamente com esse eleitorado, então ajudou realmente a impulsionar aí os números. O que isso representa, então, para esse cenário que a gente vive hoje? E vocês concordam que a cidadania desde cedo é fundamental para o exercício aí dessa democracia? Eu sempre defendo a educação, né? Eu acredito que nós deveríamos ter uma educação política muito forte já desde a base, né? Até mesmo na escola mesmo, né? Realmente, hoje a gente tem um número aí de adolescentes que vão exercer o seu direito, né, de voto. Eu acho legal, mas me preocupa. Perigoso, É muito perigoso, porque entra naquela questão da modinha. Então, assim, eu vou votar talvez para defender um posicionamento que eu não entendo direito, né? Eu falo por mim mesmo, porque eu voto desde os 18, eu sempre achei muito importante. Mas eu fui só me ligar em política, o impacto que isso tinha, quando realmente eu me assumi como adulto e percebi que tudo impacta na minha vida, principalmente econômica e social. Quando eu comecei a andar por mim, quando não tinha mais os meus pais para decidirem por mim, por me auxiliar, então agora eu entendo a importância da política, que eu acho que esses jovens hoje eles não têm. Eu acho que a minha opinião é essa. Que é a relação que eu falei com algo que é tão importante, né, de ser discutido, que é o agronegócio, que o pessoal vai lá, levanta a bandeira porque eu sou famoso e não entende nada. É só para ser contra determinado governo ou a favor de outro. Eu acho um terreno bem perigoso. Eu acho que deveria... Eu tenho um amigo que né, ele trabalha na Exal, que já veio para o Brasil há muito tempo, mas ele fala que na Nicarágua, que era onde ele morava, eu não sei como é hoje o retrato, falou, viu, lá a gente estudava política na escola e a gente era motivado para os grêmios estudantis, tanto em escola pública, tanto que ele veio para cá, para a Exalc, para fazer o mestrado, né? Porque também foi motivado, entendendo que Piracicaba, para ele, seria o melhor dos cenários. Mas ele falou que era muito interessante, existia a competitividade, esse direito de fala, né? Que eu já falado lá, tal, hoje é mais falado aqui, mas assim, com muita responsabilidade.
E muito amor, realmente, e ser crítico. Ele falou, e aqui eu não... Na época, né? Quando ele veio, ele falou, aqui eu não consigo enxergar isso nos jovens. Então, vai muito mais pela algazarra, porque é fãzinho, né? Antes era fã-clube, né? Hoje são os influencers. Eu sou fã de alguém, então ela tá falando, ela dita a moda. Isso é sério, né? Isso é extremamente sério. Então, a gente tem que, como a Gabi falou, eu acho um terreno perigoso. Eu acho importante exercer a cidadania. A minha filha mesma, ela vai votar, mas a gente colocou, né, mostrou para ela que é importante ter essa consciência do voto. Ela foi influenciada por nós, né, pela nossa família. E a gente fala até hoje, cuidado com as modinhas e com aquilo que é falado por alguém que só acha. Porque é o que mais tem, né? As pessoas acham, elas pegam o microfone e ela destrói, de repente, a fala de alguém realmente que estudou para aquilo. Que é o caso, por exemplo, né, de uma referência como ela. Ela é uma referência, ela estudou, né, e continua estudando para isso. Eu não posso chegar e desconstruir algo que é porque eu acho. E é o que a gente mais vê. Né? Isso é perigoso. Talvez seja um ponto positivo. A gente possa aí pensar que essa visão do jovem, essa inserção... possa ser daqui para frente visto uma importância e quem sabe a gente não ganhe aí uma preparação política já mais cedo, né? Então, quem sabe a humanidade não vai evoluir. Uhum. Isa, pergunta nada a ver do dia. Estamos encerrando, hein? Quase 33 minutos. Bom, vamos lá. Eu acho que é uma pergunta bem complexa, mas já dizia, acho que é Renato Russo, né? Não me engano, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Sim. Será que é possível? Eu faço essa pergunta por uma reflexão mesmo do que está acontecendo. A gente já perdeu muita gente que a gente ama, né? E às vezes não ama e acaba amando depois que se perdeu. Será que nós conseguimos amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Eu vejo que... se a gente não for por esse caminho, a gente vai degringolar ainda mais, né? Tudo que já está perdido. Então, eu acho que amar as pessoas, mesmo, né, que você discorde da opinião política, de posicionamento, seja ele qual for, né? Entender que por trás daquilo tem uma razão, aquela pessoa foi criada de uma forma, tem um contexto, né? Aquela opinião dela foi formada pelo, às vezes, ponto de cegueira ou ponto de amplitude. Então, ter compaixão, né, com as pessoas, eu acho que é o caminho para a gente trazer fazer um mundo melhor para o futuro, né, e focar no que realmente a gente pode doar para o outro, que é o amor, né? Então, melhor, né? Na verdade, é isso mesmo, é procurar, a gente devemos estar atentos a isso. A gente esquece no meio do caminho, dá umas deslizadas aí, e aí geralmente a vida nos chama e nos coloca no lugar novamente dessa observação e dessa constatação de que não, peraí, eu acho que é um exercício mesmo, porque o ser humano, a gente é cheio de falhas e é todo dia. É um mindset, né? Você tem que ter esse mindset. Durante a jornada você vai desviar, mas se você não tiver esse mindset, exatamente. A empatia é um processo difícil, né? Muitas vezes, porque você julgar é fácil. Uma vez até falei já isso no programa. É muito fácil você apontar o dedo. Mas você conhece a história? Você está dentro dele? Que é aquela coisa. Você não sente isso, né? Mas você não está dentro da pessoa para realmente conhecer a história dela e ter certeza daquilo que ela sente, sabe? A gente tem que aprender a ouvir mais. Eu acho que a gente fala muito e ouve pouco, porque desde cedo a gente é educado dessa maneira. A gente ensina a criança a falar. Fala tal coisa e entra em desespero se ele tem 2 anos, mas o filho do vizinho fala, o meu não, deve ter algum problema, porque fica aquela pressão da própria sociedade, né? Como ele não fala? O meu fala tudo, o meu ainda já até lê, né? As pessoas já começam. E às vezes até acontece, porque hoje as crianças são tão avançadas, mas você pouco ensina ele a ouvir. E isso acontece. No oriental, eles ainda têm mais essa questão do a sabedoria, né? São mais sábios e tudo mais. Que a gente exatamente, fala, né? Então é um cuidado mesmo que a gente precisa ter, né? Com os julgamentos. E eu acredito que quando você ouve o ponto de vista do outro, beleza, você discorda, mas é o ponto de vista dele. As referências que ele traz, a sua história de vida faz com que ele enxergue as coisas dessa maneira, né? Às vezes você vê alguém tão amargo, você fala, o que é tão amargo? Porque entendo um pouco as dificuldades. Ele poderia ter escolhido outro caminho, ser menos. Poderia, mas foi o melhor que ele pôde ser.
Então, isso a gente tem que ser E respeitado. essa frase, ela vem bastante com a questão da finitude que nós temos, né? E principalmente com a finitude do outro. Então, amar como se não houvesse amanhã, porque a gente não sabe se nós estaremos, se nós estaremos, se o outro também vai estar. Então, é essa questão da urgência. É isso aí mesmo. Muito bom. Viver a vida. Eu tenho uma perguntinha que eu gostaria, porque é uma curiosidade sobre a Thaís e que pode ajudar quem está nos assistindo, porque eu pensei seriamente sobre isso. Numa das suas entrevistas, eu li aqui, né, contextualizando, você fez 2 intercâmbios, um em Dublin para estudar inglês, e já com seu marido, um MBA em Barcelona. Aí você disse que quando você voltou de Barcelona, onde fez o MBA, você já foi convidada para o Business Partner da RH na Cosan. Foi aí que você começou o seu contato com o agronegócio. Né? Primeiro nessa posição, depois gerente de processos, daí passou pelo setor de suprimentos, contratos de cana-de-açúcar e postos Shell. Mas falando em liderança, houve um turning point aí, pelo que eu vi, que eu percebi nessa entrevista, né? Que logo depois disso você foi para a Cosan, que foi lá no MBA em Barcelona. Na ocasião lá, o que me chamou a atenção, a sua fala sobre a experiência com cavalos. Na qual experiência você afirmou ter contribuído decisivamente para o seu perfil de liderança. Foi. Explique. Vamos lá. Eu sempre gostei muito de cavalo, muito. Desde criança, eu nunca pude ter um cavalo, né? Mas, assim, eu sempre que eu tive oportunidade, meu pai tinha sítio e tal, a gente ia lá e montava no cavalo. Legal. Quando eu fui para o MBA, aí depois, né, fui para sou paulistana, tal, vivi minha vida. Quando eu cheguei no MBA, a gente foi fazer um treinamento de liderança com cavalos. Isso eu achei interessante para quem está, né, buscando muito legal. E aí o que foi o que me caiu a ficha ali, né? A liderança ela é diferente para quem está vendo, né? Você reconhece o líder de acordo com os seus valores, né? Então, tinha dos exercícios que eram 3 cavalos, né, empinando, fazendo um monte de números, e cada um reconhecia qual é o líder e por quê. Né? Então, o cavalo mais tranquilo, várias pessoas, o líder para mim é aquele, porque ele é o mais tranquilo, ele é mais sábio, porque ele tem mais experiência. O que era mais forte, várias pessoas, não, ele é mais forte, ele é mais duro, ele é mais... Então, cada um reconheceu o líder de acordo com a sua perspectiva, do que você entende que é liderança, de quais são os seus valores. Então, essa é a primeira coisa. Então, a liderança não é um negócio único, depende muito de quem está te olhando. Para mim, liderança é uma parceria, sempre o liderado com o líder. E esse negócio tem que funcionar. Senão não caminha. Senão não caminha. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o cavalo é sincero, né? Então, você entra no picadeiro para fazer... É picadeiro que fala, né? No redondel. Para fazer um exercício com o cavalo... Se você primeiro não se conectar com ele não confiar em você não chegar, né, próxima dele, e ele, vou falar, esse daqui realmente é meu líder. Ele não vai fazer o que você quer. Então, não adianta você chegar na força, não adianta você chegar, porque ele é o líder, ele não sabe, ele não fala. Então, é muito mais uma questão de conexão, né? E a partir do momento que eu aprendi que você precisa se conectar com as pessoas, conquistar a confiança delas, para depois a gente conseguir estabelecer uma relação de liderança, as coisas começaram a funcionar muito melhor, né? Do que aquele negócio comando e controle, porque eu sou a chefe, você é o liderado, você tem que fazer do jeito que eu estou falando, que é um negócio, coisa do passado, totalmente old school, que não funciona nunca mais, né? E que ainda a gente tem muitos líderes assim, e que essa é a jornada, né? De transformar essa liderança para um negócio muito mais humanizado, muito mais de conexões e das coisas construírem de forma colaborativa, juntas. Então, essa é a história do cavalo que me fez, assim, realmente refletir muito. Assim. Fica como uma ótima reflexão pra gente. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Piracicaba hoje, com nós, com 3 das 11. A gente trouxe essa pessoa, né, que realmente é uma grande referência. E nós, como mulheres, eu sei que Isaías também tem esse olhar, né, essa sensibilidade, né, essa alma feminina. A gente fica muito, de fato, orgulhoso pela sua conquista, né, porque ela também passa a ser um pouco nossa. Que você tenha muito mais sucesso na sua carreira e que inspire, né? A sua história continue inspirando muitas outras mulheres, que inspirem também muitos outros homens, né? Independente do gênero, que a sua história seja de fato assim inspiradora para quem queira algo mais da sua carreira e sua vida. Muito obrigada.
Eu que agradeço super o convite. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, né? De dar voz e de dar exposição para quem está, né, fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que aqui a gente tem uma maneira da gente divulgar. E contem comigo aí. Estou sempre à disposição aqui em Pira, no polo do agronegócio. Muito Parabéns bom. e muito obrigada. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Até, pessoal. Tchau, tchau.